Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em algumas ideias bem poderosas, sabe? Para realmente transformar o próximo ano. É como se a gente fosse destilar um código, um passo a passo, para um crescimento pessoal sem enrolação. Vamos lá? E olha só, tudo começa com essa frase. Ela é tipo o gatilho central para qualquer transformação de verdade. A questão aqui não é se mudar dói, mas se ficar parado dói ainda mais. É bem naquele momento, sabe? Quando o incômodo do presente supera o medo do futuro, é aí que a ação se torna, assim, inevitável. Beleza, então. Essa pergunta leva a gente direto pro X da questão. Como é que se catalisa essa dor necessária para a mudança acontecer? Bom, a resposta começa com a construção de uma base, uma fundação correta para o sucesso. Então vamos lá. É só pensar como se fosse a construção de um prédio, sabe? Qualquer coisa grandiosa precisa de uma fundação, mas uma fundação forte. E na vida é a mesmíssima coisa. Se a base não for a certa, tudo que vier por cima, uma hora ou outra, vai desmoronar. E aqui que a coisa fica interessante, a distinção entre as fundações. Não dá pra construir sucesso numa fundação de areia. O que é isso? É ficar culpando os outros, as circunstâncias, o passado, sabe como é. A única base que aguenta o tranco, o verdadeiro concreto, é a responsabilidade total. Ok, com essa fundação no lugar, a gente chega num conceito que parece simples, mas cara, é tão profundo que dá pra chamar de superpoder. É algo que consegue destravar o potencial de uma pessoa de um jeito que pouca coisa consegue. Mas antes de revelar o que é muito importante entender o seguinte. Esse é o ponto de partida, o ponto crítico mesmo. É o que faz todo o resto funcionar. É tipo a chave que vira na ignição, sabe? Sem ela, nada acontece. E aí está, 3 palavras. A culpa é minha. Mas calma, muita atenção aqui. Isso não tem nada a ver com se sentir um coitado, com vitimismo. É exatamente o contrário. É sobre poder. Porque pensa bem, se a culpa é minha, a solução também está na minha mão. E se está na minha mão, eu posso mudar. Esse é o pulo do gato. Certo? Uma vez que a responsabilidade está internalizada, o próximo desafio é como lidar com aquela paralisia que vem da preocupação, da impaciência. A resposta é bem direta. Focar só e unicamente naquilo que dá para controlar. O segredo, então, é focar no que a gente chama de inputs. O que são inputs? São as ações que estão sob controle direto. É o esforço que se coloca, as horas de trabalho, o número de ligações que se faz. É o fazer, e não o resultado que vem do fazer. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. Focar nos inputs, tipo o número de ligações feitas, as horas de estudo, isso é produtivo. Agora, ficar obcecado com os outputs, a resposta que a outra pessoa vai dar, o resultado final, isso é só ruído. Só serve pra gerar ansiedade e frustração. Então, a regra é clara. Sempre que bater aquela impaciência com os resultados, o jeito de lidar com isso é um só, mais ação. Ação com foco. É isso que faz a roda girar e, de quebra, ainda calmamente. Agora, vamos falar de outra coisa fundamental. O progresso não acontece isolado, numa bolha. O ambiente, e principalmente o círculo de pessoas ao redor, tem um papel, um papel crítico. Ele pode te jogar pra cima ou te puxar pra baixo. E para avaliar esse círculo social, existe uma única pergunta. Uma pergunta que tem que ser feita de forma direta, até implacável, sobre cada pessoa na vida. E a resposta? A resposta diz tudo. E isso nos leva a uma definição bem clara, baseada em ação. Uma amizade de apoio, de verdade, não é só pra se divertir. É sobre ter alguém que, de propósito, ativamente, trabalha pra diminuir a chance de um fracasso. Pensa nisso. É bem simples, na verdade. Os apoiadores são aqueles que cobram um padrão mais alto, que tiram da zona de conforto. Já as distrações fazem o oposto. Elas deixam tudo confortável para que nada mude. E a escolha entre um e outro, bom, isso define o caminho que se vai seguir. Muita gente fica com medo, né, das consequências de se afastar dessas amizades que são pura distração. Mas olha que irônico. A punição por perder eventos que só tomam tempo é ser convidado para menos eventos que tomam tempo. No fim das contas, é uma vitória em dobro. E com isso a gente chega na nossa parte final. E aqui a gente vai virar uma chave importante. Entender que o sucesso não é sobre achar um caminho fácil. É sobre escolher conscientemente qual dificuldade vale a pena enfrentar. Essa frase desmonta completamente a ideia de que existe atalho. O progresso, de verdade, exige que a gente abrace o caminho que parece mais difícil. Porque no fundo, ele é o único que leva aonde se quer chegar. O caminho fácil é só uma ilusão, uma miragem. Não dá pra querer as duas coisas ao mesmo tempo. A dor, a dificuldade, elas não são obstáculos pra gente desviar. Elas são o preço. O preço a ser pago pelo progresso, pelo crescimento. É uma troca. E é uma troca que não dá pra evitar. E essa citação do Muhammad Ali, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A recompensa que vem lá na frente, por causa do sacrifício e da disciplina de agora, ela é incomparável. É sobre isso, pagar o preço hoje pra colher os frutos amanhã. E pra gente fechar, fica uma última provocação. Por que esperar o dia 1º de janeiro? Por que esperar uma data especial pra começar uma mudança de vida? Essa ideia de esperar o momento certo é uma armadilha. Pensa comigo. Se algo é importante pra pessoa que se quer ser no futuro, com certeza é importante pra pessoa que se é hoje, que é a única que existe de fato. A hora de começar é sempre agora.